Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la e vivê-la. Nossa oração, nossa Lex Divina, Lucas 13, de 31 a 35. Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus respondeu: ide dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto da nossa oração de hoje é imediatamente seguinte ao da nossa oração ontem. Ontem nós terminávamos o texto com o capítulo 13, versículo 30, em que Jesus dizia: há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Ora, os fariseus, eles sabiam muito bem que Jesus também estava se referindo a eles, que eles que se julgavam os privilegiados e que estariam em destaque no reino de Deus, quando Jesus diz: há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, eles compreendem que há uma contradição no que eles dizem. Há uma contradição pelo fato de como eles vivem. Em primeiro lugar, eles achavam que o Salvador é só para eles, que o Redentor é só para eles. Por isso que ainda hoje esperam o Messias e já veio há 2000 anos. E quando Jesus diz aqui, há muitos primeiros que serão últimos, ou seja, aqueles da raça de Israel, para quem em primeiro lugar foi pregado o Evangelho, mas rejeitaram, esses são ultrapassados por todo aquele que compreender, que acolher a palavra de Deus. E aí vem um fingimento, vem a hipocrisia. Por isso que Jesus chama de raposa, a astúcia deles. Diz: vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Na realidade, eles compreendem que Jesus é um grande profeta, apesar de não saberem que Jesus é Deus, não o aceitam como tal, mas sabem que eles não podem matar. Eles forçam que outros matem. Então ele quer que Jesus vá consumar a obra em Jerusalém. Porque em Jerusalém, lá Pilatos, ele vai usar os romanos para matarem, mas incentivados por eles, pelos judeus, por esses falsos aqui. E Jesus diz: isso é uma raposa. Jesus não tem medo nem de Herodes, nem deles. Mas Jesus diz: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, como eles o acham profeta, na realidade ele é muito mais do que profeta, é o próprio Deus, ele vai a Jerusalém porque é lá onde vai ser consumado tudo. E aqui quando ele fala hoje, amanhã e no terceiro dia, são 3 dias em que se dará a consumação da obra salvífica de Jesus para toda a humanidade. E
não só para os judeus. E quando Jesus diz, muitos dos últimos serão os primeiros, quer dizer, aqueles últimos que nem eram qualificados pelos judeus, eram tidos como pagãos, os gentios, nós. Mas a palavra de Deus atinge a humanidade toda. Jesus é o Salvador universal. E sendo o Salvador universal, muitos que ouvirão a palavra de Jesus depois, se a acolherem plenamente, vão chegar primeiro no reino dos céus do que aqueles que, em primeiro lugar, foi pregado o Evangelho. E aqui já entra vários mistérios do reino de Deus, inclusive até o purgatório, que nesses dias a gente também rezou com o purgatório. Ou seja, aquele local, aquele estado em que a alma, que ainda não está totalmente justa, é purificada. Mas muitos que acolherem a palavra depois, se viverem retamente e procurarem a porta estreita, como nós vimos na oração de ontem, estes alcançarão antes o reino dos céus do que aqueles que não acolheram em plenitude. É um alerta, sim, para nós, para que possamos ouvir a palavra de Deus, que foi destinada a nós, palavra da salvação. A palavra da salvação porque é Jesus Cristo o Salvador e essa palavra é dele, o Evangelho é dele. Se nós, como vimos ontem, seguirmos pelo caminho da porta estreita, com renúncia às nossas concupiscências, renúncia aos nossos orgulhos, à nossa indiferença aos nossos irmãos, renúncia à vaidade, renúncia a tudo que pode nos afastar da palavra de Deus, aí nós estamos enquadrados aqui. Muitos dos últimos serão os primeiros. A palavra de Deus vai nos atingir. Porque até mesmo Jerusalém, quando Jesus encerra o evangelho de hoje, ele dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos, e tu não quisestes. Mas ai de ti, Jerusalém, porque rejeitaste o profeta, porque rejeitaste a mim. E nós sabemos que no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi totalmente destruída por Roma. Jerusalém é a cidade onde a graça acontece, onde a nossa salvação foi concretizada. Da nossa parte, nós precisamos acolher a palavra de Deus. Não importa se nascemos tão distante de lá, de outra raça, mas acolhemos a palavra de Deus. Esse evangelho para hoje, para nós, ele chega nos convidando a sermos desses primeiros. Mesmo que tenhamos sido dos últimos, 2000 anos depois que nós conhecemos Jesus Cristo. Mas acolhemos a sua palavra. E assim também teremos a graça de estar no reino de Deus. Que compromisso nós fazemos agora? Façamos o compromisso de acolher a palavra de Deus, de acolher a palavra de Jesus Cristo, porque só essa palavra é palavra de salvação. Lembra que Pedro disse ao Senhor, aonde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de salvação? Então façamos esse compromisso de em tudo seguirmos o Evangelho de Jesus para também essa promessa ser concretizada em nossas vidas. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.